prosseguindo no estudo do profeta Jeremias, o item 36 do nosso livro, Jeremias é lançado no calabouço, estudando Jeremias, capítulo 38, versículos 1 a 28. Separei o versículo 4 para a nossa leitura, que diz: Este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Jeremias anunciava que os israelitas deveriam aceitar o controle babilônio sobre Jerusalém. Do contrário, eles morreriam. Ele falou isso no versículo 2 e 3. Mas os príncipes, eles não aceitam essa palavra de Jeremias. Tá bom? Então, os príncipes, Zedequias, por exemplo, era um homem que ele não tinha direito de estar no trono. Porque desde que o seu irmão Jeoaquim assumiu o trono, ele não tinha direito. Mas muitas vezes ele ou outros, todos faziam parte da família real. Então eram chamados de príncipes, apesar de não ter direito a assentar-se no trono. E pelo jeito eram esses problemáticos que, de alguma maneira, tinham certos privilégios na casa real, mas estão criando problema, não aceitam a palavra de Jeremias, que era de juízo sobre o povo. Então veja os versículos 2 e 3. Assim diz Yahvé: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhes será por despojo, e viverá. O versículo 3. Assim diz Yahvé: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então, eles não aceitavam essa palavra. O comentário do livro prossegue. Os príncipes reclamavam que esta palavra de Jeremias desencorajava os guerreiros, e assim pedem a morte dele, dizendo: esse homem é digno de morte. E pior, o rei consente. No versículo 5, vamos ler o versículo 5 do capítulo 39, do capítulo 38, desculpe, Jeremias 38, versículo 5, e disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Ou seja, então esses príncipes provavelmente eram, vamos dizer, parentes diretos de Jeoaquim ou de Josias, que não tinham se assentado no trono, porque Nabucodonosor colocou Zedequias como rei, ok? Então eles não se assentaram no trono, mas se achavam mais poderosos do que Zedequias, e Zedequias aqui diz que o rei, ou seja, ele, o rei Zedequias, não podia nada contra vós, contra esses príncipes, que estavam criando problema. Então eles pegaram Jeremias e o lançam em um calabouço, sem alimento, para ali morrer. Mas pela intercessão de um servo etíope, Jeremias foi tirado do calabouço. Então nós vemos como está dividido a casa real de Judá. E na verdade ninguém sabia mais quem mandava ali naquele reino. Pelo domínio era Nabucodonosor. Mas provavelmente esses príncipes tinham apoio de pessoas que estavam falando: olha, temos que reagir, temos que nos rebelar contra Nabucodonosor, ele não vai conseguir entrar aqui. E nós vimos em capítulos anteriores que haviam profetas falando: não, o rei da Babilônia não vai entrar aqui não. Provavelmente eram profetas pagos, por alguma maneira, estava profetizando por Baal, mas ele sempre dizendo que Nabucodonosor não entraria, enquanto Jeremias dizia que ele entraria. Vamos ler nesse mesmo capítulo 38, versículos 17 e 18. Depois, porque Zedequias mandou tirar Jeremias do calabouço e pediu a Jeremias: me fala uma palavra de Deus. Toda a palavra que Jeremias estava falando era de juízo. Aí Jeremias teve que falar: olha, você se compromete a não me matar se eu te falar a verdadeira palavra de Deus? Ele prometeu, E aí Jeremias fala, olha, versículo 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz Yahvé, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma.
e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Ou seja, até por amor à cidade, né, e vendo Zedequias que a palavra de Jeremias ela se cumpria, porque Jeremias ele tinha profetizado nos dias do rei Josias, ele tinha auxiliado Josias na grande reforma espiritual, grande reforma religiosa que Josias implementou em Jerusalém, tá bom? Depois que Josias morreu, ele continuou profetizando sobre Jeoaquim, que ele acabaria sendo dominado por Nabucodonosor, e se cumpriu a palavra, né? Então Zedequias agora sentou-se no trono e ele deveria confiar na palavra de Jeremias, e até para proteger a cidade ele deveria ter saído, né, se rendido, e pouparia a cidade de grande destruição. Infelizmente ele não fez isso, e nós veremos que Nabucodonosor agora, quando tomar Jerusalém, a destruição será grande.